Ah, vamos então à solução do problema dos 35 camelos. Esse problema, ele veio do livro O Homem que Calculava. É um livro que vale muito a pena a leitura, mesmo quem não tem hábito de leitura, como os capítulos são curtos, é legal de conseguir esse livro para ler. E, em resumo, é o seguinte: o homem que calculava viajava junto com um amigo. Os dois estavam em um único camelo, esse detalhe é interessante. E durante essa viagem, logo no começo do livro, conta essa história, a primeira, envolvendo matemática, eles encontram três irmãos discutindo a partilha de uma herança. Os irmãos tinham, a princípio, 35 camelos, onde metade deveria ir para o primogênito, um terço para o irmão do meio e um nono para o irmão mais novo. E, segundo a história, eles estavam discutindo porque não chegavam em um acordo. Afinal de contas, metade de 35 é 17,5, um terço, um nono também são números quebrados. E o desafio, né, adaptado da história do livro, é esse. Se você fosse o homem que calculava, como dividiria os camelos de modo a beneficiar e satisfazer a todos? A solução, né? Fica aqui, ó, aquele último slide do vídeo onde eu trouxe o desafio. A solução envolve o seguinte: você precisa acrescentar um camelo aos 35 camelos. Aí na história acontece o seguinte: o homem que calculava fala, né? Ah, eu vou solucionar o teu problema, mas para isso eu preciso colocar esse belo camelo aqui do meu amigo junto aos seus 35 camelos. O amigo fica doido, fala: Não, como isso? Se você colocar esse camelo lá, como que a gente vai continuar a seguir viagem? Aí ele fala: Calma. Aí o amigo, já conhecendo a habilidade que ele tinha para matemática, confia, e aí ele faz a divisão. Como que ele faz a divisão? Ele fala: olha, metade de 36 é 18, né? 18 é mais do que 17,5. Assim, você vai ficar satisfeito porque você está recebendo mais do que antes, concorda? O mais velho, né, o primogênito, vai receber mais, 18, ficou feliz, disse que aceitava essa divisão. O irmão do meio, que ia receber um terço de 36, agora é 12. Antes era 11, uns quebrados, agora é 12, mais do que 11. Então, ótimo, aceito, fico feliz, aceito os 12. E o mais novo, que ia receber um nono agora de 36 é 4. Antes dava 3, um pouquinho menos que 4. Novamente ele fala: não, aceito, concordo. E todos eles concordaram com essa divisão agora. Só que repare um detalhe, é um detalhe sutil, difícil de perceber. Se você somar 18 com 12 e com 4, a soma vai dar 34. E aí, de 36 sobram 2. O homem que calculava diz então: ó, agora, como sobraram 2, eu vou pegar de volta esse do meu amigo, né? E esse que sobrou, vou ficar comigo, por eu ter resolvido o problema. Assim, todo mundo fica satisfeito. Você, né, o homem que calculava, ganha um camelo, todos os irmãos ganharam pouco mais do que previam, e o amigo, que antes tinha que dividir o camelo, agora pode seguir viagem sozinho. É um problema muito interessante. E o legal, mais do que analisar essa solução, que conseguiu resolver um problema que parecia não ter uma solução tão fácil, é ver como que a gente, por que isso acontece e como que as frações é um tema sempre polêmico. Todo mundo tem um certo receio de lidar com fração, e esse problema é legal porque ele ajuda a gente a entender que não são tão ruins assim as frações, na realidade são números, né? E como que a gente pode fazer conta com fração, em especial a soma com fração, que muitas vezes as pessoas tentam evitar, mas não há essa necessidade. Veja por quê. Vamos entender aqui. Primeiro, entender a ideia de frações equivalentes, né? Se você pegar um meio, significa um de cada dois. E olha só que interessante. 18 de 36, que foi a quantidade de camelos que o irmão mais velho, né, o primogênito, ficou, é uma fração que vale o mesmo que um meio. 18 de 36, um meio. Na verdade, sempre que você multiplicar o numerador, que é o
valor de cima, e o denominador, que é o valor de baixo, por um valor diferente de zero, a fração que você encontra é uma fração equivalente. 1/2, multiplica os dois por 2, 2/4, ou pega 1/2 e multiplica por 3 em cima e embaixo, 3/6. E aí você pode seguir 9/18, são infinitas frações equivalentes, sendo a 1/2 a que a gente diz ser irredutível, porque não dá para simplificar mais do que ela. Da mesma forma que você pode multiplicar em cima e embaixo por o mesmo número para poder achar frações equivalentes, você pode dividir em cima e embaixo por o mesmo número diferente de zero, obviamente, não dá para dividir por zero, e aí você encontra frações equivalentes também, simplificando ela. A mesma coisa vai acontecer com a quantidade do irmão do meio. 1/3 é o mesmo que 12/36. 1/3, 2/6, 3/9, 6/18, e assim vai. E o irmão mais novo, se você pegar 1/9, né, é o mesmo que 4/36. Temos aí famílias de frações equivalentes. E se a gente somar a fração que representa a quantidade que cada irmão iria ganhar, a princípio nós temos 3 frações que não dá para somar desse jeito. 1/2, 1/3, 1/9, não faz sentido. Se você somar 1 com 1 dá 3, 2 com 3 com 9 vai dar 14. Não faz sentido 3/14 nesse contexto. Não dá para somar fração quando os denominadores são diferentes. Mas na hora que o homem que calculava colocou um camelo adicional, 36 camelos, esse número 36 para esse problema aí, para essas 3 frações, ele é um número chave, porque ele permite a soma. 18 de 36, 12 de 36 e 4 de 36, note que vai dar 34/36. 34 foi a quantidade de camelos que foi dividida entre os irmãos, sobrando 2/36, que foi o que não completava, faltava para completar o todo. E outra coisa legal, 36 funcionou, mas não é o menor número que funciona. Existe um outro número que também daria para ser usado. Na verdade, existem infinitos números que funcionariam, né? Qualquer número que pudesse ser dividido ao mesmo tempo por 9, 3 e 2, ou, em outras palavras, que fosse múltiplo de 2, 3 e 9, funcionaria como denominador, como número aí para pôr embaixo de cada fração. E o menor número que funciona é o 18. Por quê? Porque 18 é o menor número, né, múltiplo simultaneamente de 2, 3 e 9. Por isso que ele recebe o nome de menor múltiplo comum. Às vezes tem lugar que chama de mínimo múltiplo comum ou MMC. E é assim que ensina na escola, acha o MMC, faz isso, faz aquilo, mas o jeito que ensina na escola, às vezes a gente fica muito preso a seguir regra, e quando a gente fica um tempo sem seguir regras, a gente esquece regras. Mas agora, com o problema dos camelos, você consegue entender a ideia, e quando a gente entende o princípio por trás disso tudo, é muito mais difícil da gente esquecer. Então, quando você tiver que somar fração, pensa no problema dos camelos, né? Procure um número que seja múltiplo simultaneamente dos denominadores e use ele para achar frações equivalentes. 1/2 equivale a 9/18. 1 para cada 2 é o mesmo que 9 para cada 18. No lugar de 1/3, você faz a conta com 6/18. E no lugar de um nono, você usa 2/18. E a soma vai ser 17/18. Esse é o total que iria ser dividido entre os irmãos, sempre sobrando 1/18, que é o que falta para completar. E note, para cada 18 camelos nessa brincadeira, com essas 3 frações, iria sobrar 1. Então, com 36, o dobro de 18, sobraram 2. Será que tem outros números que fariam sobrar 3, 4, 5 camelos? Tem. Pense nesses valores também. É interessante você entender não apenas a solução, mas a estrutura matemática por trás que permite a gente compreender plenamente a solução. Espero que você tenha gostado. Aconselho você a seguir o canal para não perder os próximos desafios e até a próxima.